vou pregar, né? Aí e aí alguns irmãos que já conhecem, já disseram assim, pô, se for um irmão, já sei, porque já tem uma coisa em evidência, não vou dizer. Caderno. É verdade. Eu passei a vir logo ele mexendo no caderno, mesmo o negócio bem Caderno de entrega, né? As pescas aqui. Boa noite, irmãos, a paz do Senhor, amém? Glória a Deus. Momento maravilhoso, estamos aqui mais um dia para agradecer o nome do Senhor Jesus. Antes de iniciar aqui esse estudo, né, esse momento maravilhoso com o Senhor, quero aqui confidenciar algo que aconteceu quando eu cheguei aqui na igreja hoje. Estava aqui fazendo algumas coisas e eu entrei dentro daquela sala ali, rapaz, de oração, e de verdade a minha vontade era de ficar ali. Porque eu senti a presença do Senhor forte naquele lugar, e os irmãos ali em oração, intercedendo por esse momento. De verdade, eu não consegui sair logo. Fui pegar uma coisa e acabei ficando. E a vontade era de ficar lá. Continue, porque esse trabalho que vocês fazem não é em vão. No Senhor. Amém, queridos. Então, dia de terça-feira a gente vai dar aqui continuidade ao evangelismo eficaz, né? Esse trabalho aí tem sido feito ao decorrer do ano. Eu acho que, não sei se desde janeiro, né, pastor? Foi desde janeiro mesmo? Pronto. A missão é de fazer discípulos voltando à essência. A gente vai continuar aqui. Muitos assuntos já foram abordados durante o ano sobre esse estudo maravilhoso, com certeza tem edificado a igreja. Essas terças-feiras têm sido diferentes, né? É um momento com certeza, de capacitação para todos nós. E com certeza o Senhor tem falado muito, e isso tem sido certo também para a nossa maturidade, para nós amadurecermos sobre a palavra do Senhor. Convido vocês a abrirem as suas Bíblias no livro de Atos, capítulo 2, versículo 46 e 47. Atos 2, no capítulo, versículo 46 e 47. De antemão, vamos orar ao Senhor, vamos agradecer esse momento que Ele nos proporcionou de estarmos aqui. Amém? Pai querido, Pai amado, nós queremos Te agradecer, Senhor meu Deus, por mais essa oportunidade, Senhor, de estarmos na Tua casa, em comunhão, Senhor meu Deus, para, ó Senhor meu Deus, estudarmos mais sobre a Tua palavra, conhecer mais o Teu querer e da Tua vontade. Mais uma vez nós pedimos, Pai, fala conosco, fala com a Tua igreja. Meu Deus, meu Pai, poderosamente, possamos sair daqui com o coração hoje mais cheio do que entramos aqui nesse lugar, mais cheio da Tua presença, mais cheio de fazer a Tua vontade, mais cheio do Teu querer. É isso que eu te peço, e assim nós Te louvamos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos ler. E perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus, caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava ao Senhor
a igreja, aqueles que se haviam de salvar. Bem, só até aqui. Quando a gente olha para esse texto, obviamente, aqui está se referindo à igreja primitiva, né, a primeira igreja constituída, né, ali, iniciada pelos apóstolos. Né. E quantos ensinamentos nessa igreja, quando a gente fala sobre voltando à essência, voltar àquilo que nós construímos lá atrás, né, fazer discípulos, o evangelismo eficaz, nós temos que olhar para trás o trabalho que esses homens e essas mulheres de Deus fizeram. Né? É olhar para a igreja primitiva, o início, e isso serve de referência para nós hoje em dia continuarmos o trabalho do Senhor. Né? O trabalho que foi deixado lá atrás por esses homens e por essas mulheres. Foi um trabalho tão bem feito e tão conduzido, especialmente pelo Espírito Santo, que chegou até nós. Porque se fosse apenas conduzido pelos homens, com certeza não teria perpetuado, não teria seguido os demais anos, né? Não tinha chegado até a nossa geração. Mas com certeza, quando Deus está no negócio, não tem como não se perpetuar, não permanecer. E a palavra dele permanece verdadeiramente para sempre, né? Então aqui esse texto, esses 2 versículos que eu li, faz menção a essa igreja, a igreja primitiva, né? E apenas aqui nesses 2 versículos, quanto a gente pode extrair aqui de ensino, né, para os nossos dias de hoje. E eu quero aqui pontuar essa noite alguns pontos que esse texto nos dá em observação sobre essa igreja, né? Algumas características. Aqui eu posso ver nesses versículos que se trata de uma igreja sólida, uma igreja comprometida em pagar o preço, uma igreja que não se curvou mediante as perseguições, aos governos, as calúnias, a violência e até a morte. Verdadeiramente, essa igreja, ela permaneceu em todo o tempo. Ela não baixou a guarda. E isso serve de referência sim para nós. Quando olhamos para esses irmãos, falando sobre isso, pego aqui uma referência de Martin Lloyd Jones, é um teólogo, escritor e pastor, considerado por muitos um dos maiores pastores do século XX. Ele escreveu, pode colocar aqui, gente, para a gente estar lendo junto. Ele escreveu a respeito dessa igreja, a igreja primitiva. Ele vai dizer assim, olha: a história da igreja primitiva é a história de homens e mulheres comuns que foram capacitados por um Deus extraordinário para fazer coisas extraordinárias. Amém? Então, a história da igreja primitiva, gente, ela foi constituída por homens e mulheres comuns, igual eu, igual a você. E o que faz desses homens tão especiais a ponto de serem lembrados até hoje? Esses homens, eles se submeteram, né, a viver o extraordinário, certo? E eles foram capacitados por Deus, mas através de quem? Através de quem? Dos homens. Deus capacita os homens para ensinar os homens. Obviamente que Deus está na obra, o Espírito Santo está na obra, um Deus extraordinário, mas Ele vai capacitar os homens para que os homens também capacitem outros homens. Você entende isso? Homens comuns, igual eu, igual você. E o que fez desses homens diferentes? Se submeteram à vontade do Senhor e viveram coisas extraordinárias. Coisas aqui que nós vamos ver na palavra do Senhor, eles viveram
E eu posso dizer com toda a convicção, nós também podemos viver o extraordinário, porque é a promessa do Senhor, que nós viveríamos coisas maiores. Mas para isso, nós temos que estar dispostos a se submeter, a se capacitar à vontade dEle. E o Senhor tem nos dado essa oportunidade, de sermos uma igreja que impacte. Hoje, quando nós olhamos para a igreja primitiva, essa igreja ela impactava. Eu vou aqui, ao longo do estudo aqui, apresentar as características dessa igreja, para você ver o quanto essa igreja era usada e ousada, e vivia realmente coisas extraordinárias no Senhor. Bem, então quando a gente lê aqui o texto vai iniciar aqui, no versículo 46, ele vai dizer assim: e perseverando unânimes. Então aqui eu já quero pontuar a primeira característica dessa igreja, a igreja primitiva aqui em Atos. Eles eram perseverantes. Essa característica é muito forte, gente. O que é ser uma pessoa perseverante? É uma pessoa que não desiste fácil, persistente, se esforça além do normal para alcançar o seu objetivo, foca no objetivo e não na dificuldade. Quando eu falo de persistência, essa palavrazinha lembra quem? É a igreja. Pode ficar, hoje como é estudo, vai ficar à vontade para falar, viu? O pastor não vai brigar. Quando eu falo de perseverança, essa palavra me lembra quem? Quem, gente? Jesus. Você imagina aí Jesus, se ele não fosse perseverante, ele sabendo de tudo aquilo que ele ia passar, o trajeto e o sofrimento que ele ia passar, ele não teria abandonado a missão dele. Mas mesmo ele sabendo da luta que ele iria passar, das dores que ele iria passar, do processo que ele iria enfrentar, ele persistiu até o final, até a cruz. Era um objetivo para o nosso favor, para que nós pudéssemos então alcançar a graça. Você imagina naquele percurso para Golgotá, Jesus com aquela cruz pesada, e antes dele passar por aquele processo de segurar aquela cruz pesada, ele está sendo ali humilhado, cuspido, ali pessoas rindo de Jesus, humilhando, tapeando, batendo como se fosse um animal. Humanamente ele teria todos os motivos para falar: não desisto. Mas ele persistiu em nosso favor. Então a igreja de Atos, você percebe que é uma igreja que carrega consigo as características de Jesus nela. Eu acredito que o segredo principal nosso hoje é isso: carregarmos as características de Jesus conosco, para sermos a igreja também que impacta como era essa igreja de Atos. Quando nós falamos de persistência, a Bíblia vai falar esse fator, gente, é muito importante, e nós temos que carregar isso conosco: persistência. Porque na caminhada com Cristo é nos chamado a sermos persistentes, porque vamos enfrentar barreiras e dificuldades, porque o Senhor não nos prometeu um caminho tranquilo, mas Ele falou que estaria conosco. Devemos carregar conosco a perseverança. Quando olhamos para a Bíblia, vamos ver vários exemplos. Um exemplo que eu acho lindo sobre perseverança é aqueles jovens carregando o seu amigo numa maca, que não conseguia andar, era paralítico, para ter um encontro com Jesus. Para ter um encontro com Jesus. Só que
o que complica é que Jesus está dentro de uma casa, e essa casa está lotada de gente, e ao redor dessa casa, fora também está lotado de gente. Então como é que eu faço agora para entrar até lá e levar esse meu amigo para Jesus vir? Esses amigos eles poderiam ter desistido, né? Mas eles olharam para a possibilidade e não para a dificuldade. Entende isso? Olharam para a possibilidade e não para a dificuldade. Eles não olharam para a multidão. O que você está querendo dizer com isso, irmão Simon? Guarde isso com você. Só descobre o telhado quem para de olhar para a multidão. Quem potencializa a multidão sempre vai encontrar barreiras para fazer a obra do Senhor. Mas quando eu olho para o alto, para o meu objetivo, aí sim eu consigo romper. Talvez essa é a nossa grande dificuldade hoje em dia, muitas vezes não avançarmos como igreja. Colocamos muita dificuldade, colocamos muito empecilho, e quando eu olho lá para a África, eu vejo trabalhos missionários crescendo, e aquele pessoal não tem nada para trabalhar, mas eles têm uma coisa, Espírito Santo, isso basta. Eles estão cheios de vontade de fazer a obra acontecer, e eles são gratos pelo pouquíssimo que eles têm. E às vezes a gente tem tanto conforto, tantas bênçãos ao nosso dispor, e a gente continua colocando barreiras e dificuldades para exercer a obra do Senhor Jesus. Aqueles amigos, eles não olharam para a multidão, eles olharam para o telhado. Há uma possibilidade ali, então é por ali que nós vamos. E aquela possibilidade fez com que eles conseguissem levar aquele amigo até Jesus. A Bíblia vai falar ali sobre Zaqueu. Zaqueu, ele não olhou para o tamanho dele para chegar até Jesus, e não olhou para a multidão, porque também ele queria ver Jesus, mas ele era muito pequenino, e havia também a multidão rodeando Jesus. Como é que eu vou conseguir chegar até lá? Ele olhou para quê? Para a árvore, a possibilidade. É isso aqui que eu tenho, pois é aqui que eu conseguiu ver Jesus. É muito mais do que isso. Ele não colocou barreiras. Ele olhou para a possibilidade. Então, primeiro ponto, importantíssimo. Essa igreja era uma igreja que perseverava. E ela perseverava em quê? A igreja em Atos, a igreja aqui primitiva, ela tinha 4 pilares importantíssimos, em qual ela trabalhava em cima disso. Quais eram esses pilares? Eles perseveravam na doutrina, comunhão e oração, partir do pão, né? Na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e na oração. E eles persistiam nisso, eles não abriam mão disso. Isso fazia parte da vida deles. Bem? Então, primeiro ponto, perseverança. Uma das características da igreja primitiva. Segundo ponto importante que eu quero pontuar, a palavra vai dizer assim: e perseverando unânimes. Essa palavra também é muito forte. Unânimes. O que significa isso? Ter uma mesma direção, uma mesma opinião, um mesmo sentimento, o mesmo propósito. Essa palavra unânimes, ela deriva do latim, que significa uma só mente e um só espírito. Por que caminhava? Por que progredia? Por que rompia? Por que alcançava? Porque havia uma direção única. Não eram várias pessoas falando uma coisa diferente, era uma coisa errante, não, é uma coisa certa.
E quem era o cabeça que conduzia essa igreja? Colossenses 1,18. Por favor. Colossenses 1,18. Vai dizer assim: olha, ele é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio, é o primogênito entre os mortos, para que tudo tenha preeminência. Essa igreja era guiada pelo cabeça, que é Cristo Jesus. Ele é o cabeça. Quando é Ele que conduz, quando é Ele que está à frente, não tem como dar errado. Porque as instruções, porque o caminho está sendo conduzido por Ele. O que acontece é que muitas vezes a igreja sai desse propósito e está sobre a vontade dele. Por que essa igreja rompia, como eu falei? Por que essa igreja ela tinha uma direção única, um sentimento em comum, um propósito? Porque eles eram guiados unicamente por Deus. Então veja só, essa igreja perseverava e essa igreja era unânime no mesmo sentimento. Eles tinham tudo em harmonia, então não tinha como dar errado. Pontuar aqui uma terceira característica. Essa igreja era uma igreja que mantinha constância, ela era constante. A palavra diz aqui no versículo, olha, e perseverando unânime todos os dias, no templo, partindo o pão em casa. Ou seja, essa igreja ela mantinha uma constância. O que é constância? Né? Uma continuidade. Ela tinha uma fidelidade, ela mantinha uma fidelidade, ela tinha uma estabilidade de sentimento, ela havia frequência, ela era uma igreja uniforme, ela era invariável. Que é tudo isso que fala sobre constância, vem essas palavras aqui, dão significado a essa palavra. Ela mantinha uma continuidade naquele trabalho, ela era fiel àquele trabalho. Tinha uma estabilidade sobre sentimento, que é isso, é muito importante. Sabe por quê? Essa questão de estabilidade do sentimento. Essa igreja era perseguida, sim ou não? Sim. Mas por isso elas paravam de seguir Jesus? Não. Elas paravam no propósito a qual elas estavam? Pelo contrário, essa igreja, esses homens eram presos, ameaçados, eles desistiam do propósito? Pelo contrário, faziam multiplicar. Olha a força e o impacto dessa igreja. Porque era uma igreja uniforme, ela não variava, os sentimentos não conduziam ela. Quem conduzia ela era Cristo Jesus. O foco dela estava em Jesus Cristo. Você entende isso? As circunstâncias não faziam com que essa igreja desistisse do objetivo maior, que era levar a salvação, que era ganhar vidas, que era alcançar pessoas para o reino de Deus. Então essas pessoas continuavam, perseveravam a sua fé. Então, terceira característica, ela era constante. Vocês estão guardando aí? Primeiro ponto, eles eram perseverantes. Segundo ponto, unânimes. Terceiro ponto, constantes. Permaneciam constantes. E aí eu quero pontuar aqui o quarto ponto. Havia nessa igreja comunhão. Havia nessa igreja comunhão. Vou falar aqui partir do pão, né? Era uma igreja que tinha uma mesma ideia, mesmos valores, tinha harmonia, mas também tinha convivência, oração, união espiritual.
Essas pessoas, elas não se limitavam a isso aqui, ó. Terminou o culto, tchau, para o Senhor. Não. Eles partiam o pão, eles estavam todos os dias na igreja e partiam o pão aonde? Em casa. Comunhão. Eu me alegro que a gente aqui tem buscado, ainda meio que tímido, mas temos buscado fazer isso. Mas por que o pastor insiste nisso? Quando ele fala sobre isso, né, em alguns momentos, para a gente fazer mais isso. Porque isso é voltar à essência. A essência da igreja é isso. Nós não somos irmãos apenas aqui, quando nós nos encontramos na rua. Então, o meu abraço se limita ao irmão Pedro quando eu vejo ele aqui. Quando eu vejo você na praça, eu só aqui de longe mesmo. Não, meu amor continua por você lá fora também. Entendeu? Um abraço, como é que você está, meu irmão? Né? Um convite para um café, para saber como o irmão está. Queridos, isso não é um peso. Isso deve ser uma satisfação para o nosso coração fazer isso. Possamos fazer mais. Quando nós olhamos para essa igreja em Atos, nós vamos ver esse amor coletivo. E aí o Espírito Santo trabalha, não tem como ele não trabalhar. Se há amor, o Espírito Santo está ali. Se há um amor fraternal, um amor verdadeiro, o Senhor está ali. Porque Ele é o próprio amor. Como fala em 1 João 4, 7, 8. Amém? Então essa igreja era uma igreja também que havia comunhão. Quinto ponto. Essa igreja era uma igreja que louvava a Deus. Lá no versículo 47, no começo vai dizer assim, louvando a Deus. Isso é uma característica que tem que haver, obviamente, no povo de Deus. Se não louva a Deus, tem alguma coisa errada. O que é esse louvor? É expressar a adoração. É um povo grato que reconhece e valoriza as bênçãos e o cuidado e a bondade de Deus, independente das circunstâncias. Ele adora, ele louva e ele exalta, né? Com formas de elogio, de glorificar os seus atributos e as suas ações. Então, uma igreja que adora, que louva ao Senhor. E o meu louvor também, ele não se limita a esse espaço físico. O meu louvor, ele vai muito além disso. Porque através do meu louvor, eu vou alcançar vidas. Sabe por quê? Porque o louvor, ele caminha junto com o testemunho. Ó, eles andam de braços dados aqui, os dois juntos. Porque se eu louvo ao Senhor com a minha vida, então eu testemunho Jesus Cristo na minha vida. E as pessoas vão ver, opa, isso aqui é diferente. Ele tem algo diferente. Ele fala diferente. Ele pensa diferente. Ele se comporta diferente. Você entende isso? Amém. Então o nosso louvor não se limita, todo mundo acha que é só adorar aqui ao Senhor, cantando músicas. Não, ele vai muito além. Claro, é uma expressão de adoração, mas também é uma gratidão, é isso que a gente tem que falar bastante. Reconhecer a grandiosidade desse Deus e exaltar Ele sobre tudo aquilo que eu faço. Exaltar o nome dEle. A igreja de Atos fazia isso. Será que nós estamos fazendo hoje isso? Será que a igreja atual resplandece o que foi a igreja de Atos? A igreja primitiva? Deixa essa indagação para nós. Sexto ponto. Essa igreja era uma igreja que caía na graça do povo. O versículo 47 vai falando em cair na graça do povo. O que quer dizer isso, cair na graça? Não é cair no chão não, gente. É? Eles eram bem vistos pelas pessoas lá fora. Olha só. Quando fala caindo na graça, significa conquistar a simpatia, ter a aprovação,
tornar-se querido. Essa era a igreja primitiva. Ela conseguiu conquistar isso, mas só pelo que ela falava? Hã? Não, né? Então como é que ela conquistava as pessoas? Pelo que ela fazia, pelo que ela vivia, né? Pelo que ela... Exatamente. Então em tudo isso você faz um paralelo aí. Olha para a igreja primitiva e olha para Jesus. Tem semelhança ou não tem? O que é que Jesus conquistava? Como é que Jesus conquista um fariseu, doutor da lei, que se propõe aí de noite, escondido, para ter um encontro com ele? Um homem que conhece a palavra, coloco aqui entre aspas, né? Era um estudioso, homem respeitado, Nicodemos, né? O que faz aquele homem querer se encontrar com Jesus? O que faz aquele homem, o coração dele arder de conhecer mais sobre aquele homem, sobre Jesus? O que é que faz, gente? Primeiramente, o testemunho de Jesus. Porque Jesus, ele não era apenas aquilo que ele falava, ele mostrava nas ações, não era só a palavra que impactava, mas as ações de Jesus. E esses homens observavam. Entendeu? Então o que chamava essas pessoas para Jesus? O testemunho, a palavra, a constância. Jesus não começou um trabalho e ele era inconstante, não, ele permaneceu constante até o final. E a convicção e intrepidez com que ele falava essa palavra, que até lá em Lucas 4,32 vai falar sobre isso. Que era essa forma que Jesus falava, que as pessoas ficavam impressionadas, né? Porque ele tinha convicção, ele se apoderava daquela palavra. Mas acima de tudo isso da palavra, da constância, da convicção, o testemunho. Testemunho. E é isso que fazia com que essas pessoas quisessem também fazer parte dessa igreja. O testemunho daquele povo. Porque não era apenas uma palavra jogada. Era uma palavra vivida, praticada. É diferente. Sabe o que é que nós temos perdido hoje? É isso. Temos muita palavra, muito estudo, mas nos falta a prática. Falta colocarmos em ação aquilo que nós temos pregado. Quantos estudos, quantos professores, quantos ensinamentos, demais, em todo canto você abre a internet, você tem facilidade nisso, mas cadê a prática? Cadê a prática desse amor, dessa essência? Isso que está nos faltando. Porque hoje não conseguimos impactar com a mesma força da igreja em Atos. Porque hoje não conseguimos viver o extraordinário que a igreja em Atos viveu. Então, as características contidas aqui sobre a igreja primitiva, ela tem que estar presente em cada um de nós. A igreja primitiva, ela nos deixa um belo exemplo de amor e entrega para a obra do Senhor. Nos dias atuais, em nosso contexto, nós podemos aplicar esses exemplos e ensinamentos? Eu pergunto para você, sim ou não? Nós podemos aplicar ou não tem mais jeito? E aí? Podemos? Então, quando nós dizemos que podemos, como podemos?
Eu creio que uma das formas eficazes de se fazer isso é através da célula, que é um trabalho em que a nossa igreja ela está inserida nesse trabalho. Eu acho legal sobre a vida do pastor Helder, que ele não faz isso de qualquer jeito. Por que esse trabalho já não está rodando nas casas? Porque seria de qualquer jeito. Não se criaria bases, não se teria o cuidado de se fazer para quando começar ele ir, porque tem que ter bases. Ele tem essa preocupação de fazer, primeiramente, criar bases, para que aí ele possa caminhar. Mas nós estamos inseridos nisso, e eu creio que em 2026 nós vamos iniciar esse trabalho. Para quê? Para voltarmos a ser, a trabalhar essa essência do que foi um dia a igreja em nosso coração. O trabalho de célula é primordial e é necessário para a igreja atual. E aí, por que esse nome célula, né? É um nome que vem da biologia, assim como as células são unidade básica do ser vivo, as células cristãs são a unidade básica de uma igreja, fundamentais para a saúde e expansão em todos os membros, fazendo parte do corpo de Cristo. Todos se tornam participantes. Amém? Amém. Aqui no versículo 46, em Atos, nós lemos no início aqui, que fala sobre uma igreja que se encontra todos os dias, e que partilha o pão em casa. Essa igreja lá em Atos, de fato, como eu já frisei, havia comunhão entre os irmãos, e é impossível, volto a repetir, haver comunhão se nós não nos reunirmos, se nós não compartilharmos, se nós não conversarmos. É impossível. Então, esse trabalho, né, em célula, ele propõe isso. Encontro de irmãos não apenas nos cultos, um encontro limitado, um encontro formal, onde não há espaço para diálogo e intimidade. A célula é a comunhão entre os mesmos. A célula ela vai propor isso, ela propõe isso, esse encontro. Um ambiente de amizade e de suporte, onde membros se conhecem profundamente, se cuidam, se tornam de fato uma família na fé. Hoje, muitas vezes, a gente tem direcionado a nossa força e o nosso empenho, em muitos lugares, para coisas que não vão, talvez, dar frutos. A célula, com certeza, é uma forma riquíssima de conseguirmos alcançar vidas e dar frutos. Nós temos potencializado, muitas vezes, a igreja, quando eu falo isso no âmbito mundial, em eventos, em coisas que eu acho que não tem o mesmo impacto do que esse trabalho, casa a casa, união entre os irmãos. Você já olhou um time, quando ele vai jogar, para que ele jogue entrosado, que seja um time forte, um time que consiga romper o campo do inimigo lá, o campo adversário, e fazer gols? Ele precisa treinar junto. Eles precisam ter intimidade. Eles precisam se conhecer entre eles, para que esse time consiga avançar, consiga tocar bem a bola, da mesma forma é a gente. Como é que a gente vai conseguir romper? Como é que a gente vai conseguir saquear? Quando eu digo saquear no sentido literal, de dizer saquear as trevas, né? Aquelas pessoas que estão lá perdidas, se a gente não tem unidade, se a gente não tem comunhão, se a gente não tem conversa um com o outro.
Como é que esse time vai conseguir jogar junto e romper? Né? Então a célula propõe isso, para que a igreja, esse time de Cristo, consiga trabalhar junto para alcançar vidas, para fazer gol. Amém? Colossenses 3,13, Paulo vai falar sobre isso. Lá ele vai dizer assim, olha, suportai-vos uns aos outros. Tem gente que não entende o sentido dessa palavra, pensa que Paulo está dizendo assim, rapaz, você tem que suportar aquele irmãozinho que é difícil, que é complicado, você tem que suportar ele. Ele não está dizendo isso. Ele está querendo dizer, suportar é você ser suporte para aquele irmão. Quando ele estiver caindo, você ser o suporte para ele quando ele estiver mal. A igreja é isso. É você ser o suporte para aquele irmão quando ele está abatido. Você entende isso? Paulo está se referindo a isso. E o que é suporte? A função do suporte é auxiliar, é estruturar, reforçar. Qual o objetivo principal do suporte? Apoiar e evitar que aquele objeto ele fale. É um revestimento, é uma ajuda. Na célula, no trabalho em célula, é feito isso. É você dar um suporte àquele irmão. É você acompanhar, é saber como está, é ouvir, é orar. Você entende isso? Por isso a importância de termos esse momento, esse tempo, juntos. Amém? Todos estão entendendo? E aqui eu quero pontuar, vou acelerar um pouquinho, porque senão vou passar do tempo. A célula ela é constituída por 4 pilares essenciais, 4 fases essenciais. E eu quero aqui pontuar todas elas, né, para que a gente comece a adentrar mais sobre a célula. Tem sido focada a questão do evangelismo, né, e com certeza agora em 2026 o pastor já vai adentrar mais essa parte mesmo de célula, né, de falar sobre como funciona. Mas hoje aqui eu já quero de antemão deixar aqui esses 4 pilares, essas 4 fases da célula, certo? Que é necessário e que essas fases elas estejam ativas, ou seja, elas estejam funcionando todos os dias, para que essa célula alcance o objetivo a qual ela foi criada. Então, esses pilares eles têm que estar funcionando todos os dias. Jenny, coloca aquela. Quais são esses pilares? Célula. Quais são os pilares, as fases do trabalho em célula? Vamos ler junto? Consolar, discipular e enviar. Bem? Então, quando a gente olha para a igreja em Atos, eles também tinham lá os pilares. Quais são os pilares deles lá? Quais são os pilares? Doutrina, comunhão, partir do pão e oração. Então, irmão, sabe, quer dizer que esses pilares então são deixados para trás e agora esses daqui que passam a vigorar? Eles estão englobados aqui dentro. Aqueles trabalhos lá, os pilares da igreja de Atos, eles estão aqui dentro, eles vão ser trabalhados aqui dentro. Ou seja, eles, pelo contrário, agora foi agregado. E se eram 4, agora nós temos 8 pilares. Certo? Então aqui vamos ver o primeiro ponto: evangelizar. Evangelizar é alcançar vidas. A gente tem trabalhado sobre isso aqui na igreja muito. E na célula, querido, ele funciona como combustível para o crescimento, para a vida dessa célula. Precisa de pessoas novas
para a célula crescer, para a célula multiplicar, é necessário. Então, existe o trabalho em célula, existe o trabalho entre os irmãos, mas os irmãos continuam ainda evangelizando. A diferença é que agora você tem um lugar para convidar aquele irmão para ir. Isso começa pelos óicos, que são a sua parentela, as pessoas do seu convívio, as pessoas que estão mais próximas de você. Começa aí, em casa, vizinho, as pessoas que você tem mais relacionamento. Você agora vai falar de Jesus Cristo para ela, mas também agora você vai fazer um convite para ela. Entendeu? Porque quebra-se barreiras, porque quando você convida para a igreja, é muito mais difícil dessa pessoa querer vir. Mas quando você convida para tomar um café com você, né? É diferente. E essa pessoa, ela tendo um encontro ali, com certeza ela vai, se ela for impactada, e ela vai ser, ela vai querer voltar. Né? Então esse trabalho começa pelo evangelismo. Estamos reunidos ali, orando ao Senhor, louvando ao Senhor em casa, mas também estamos evangelizando, ganhando vidas para que também façam parte daquele momento conosco. Vocês estão entendendo aí? Então, o evangelismo ele serve como um meio acessível de alcançar novos membros, convidando pessoas do círculo de relacionamento para conhecer a célula e, respectivamente, também a sua fé. Ok? Segundo ponto, consolidar. Se inicia o trabalho de evangelismo, essa pessoa agora ela veio para a célula, ela faz parte daquele momento ali com você, e não é só um momento, retira essa palavra, porque aquele momento ele se perpetua durante todo o dia, porque agora quebrou barreiras, agora eu tenho um relacionamento aberto com esse irmão, de conversar com ele, não só na igreja, né? E ali a gente vai consolidando esse irmão dentro da célula. E esse trabalho de consolidação é o que? Consolidar significa o quê? Tornar ou ficar sólido, estável, fortalecer. Ou seja, esse irmão agora ele passa a ser integrado, ele passa a ser inserido. E aí ele é trabalhado. Nós somos todos trabalhados na célula. A verdade é essa. Para que ali ele alcance o próximo passo. Nós vamos já tocar nesse próximo passo. Você vê que são fases, a célula não para, ela é viva, e esse trabalho ele não para, ele tem que ser ativo, porque a partir do momento que esse trabalho ele para, a célula morre, certo? Então é o evangelismo, a consolidação, e a consolidação é importante, porque eu estava meditando e observando que através da consolidação, quando a pessoa vai para ali, e ela é tocada, e ali ela começa a querer fazer parte daquele corpo, ali é a libertação. O processo de libertação sobre aquela vida inicia ali. Olha só a importância, gente. Olha só a importância desse trabalho. E aí, respectivamente, o que vem depois da libertação? Cura, restauração. Quando a gente fala de cura e restauração, eles realmente vão ser alinhados no próximo passo, mas se inicia na consolidação. Não sabe qual é o próximo passo? Qual é o próximo passo? Discipulado. E esse trabalho já é feito aqui na igreja. E vamos intensificar, se Deus quiser, para o próximo ano. Discipular, querido, é você acompanhar, ensinar, formar, passar de um conhecimento superficial para uma fé madura, que resista às dificuldades e produza frutos. Exemplo de fruto, batismo. A sua discipulada, ela entende a importância, ela se batiza. E aqui ela é curada. No discipulado vai ser tratados assuntos, diversos assuntos, e aqui ela alcança a cura, a
importância desse trabalho, né? Pessoas capacitadas pelo Senhor, cuidando de outras pessoas. E essas pessoas são restauradas, certo? Então, ocorre aí um discipulado. E o quarto e último passo é enviar. O que significa isso? Após os processos vividos e respeitando, respectivamente, cada etapa, essas pessoas agora também se tornam aptas a tratar, a cuidar, a acompanhar vidas. É você agora compartilhar o extraordinário que Deus fez na tua vida. Agora você vai compartilhar com o outro que está iniciando. Ou seja, todos se tornam participantes. Não tem aquele que fica sem fazer nada. Não, aquele, ele é também importante. O irmãozinho, ele é capacitado pelo Espírito Santo, ele é acompanhado. E ele também, sim, pode exercer o trabalho. Se permitir ser conduzido, se permitir ser trabalhado pelo Espírito Santo, Deus faz algo por completo. Bem, então você vê a importância desse trabalho. Regiane, coloca aquele outro gráfico. Só para a gente finalizar. Olha, a igreja primitiva, doutrina dos apóstolos, a comunhão, partir do pão e a oração. Isso nós não tiramos, isso nós mantemos, e isso nós trazemos para cá. Ele continua sendo feito nos trabalhos nas casas. A doutrina, a comunhão entre os irmãos vai acontecer nessa célula. O partir do pão, a oração, ela vai continuar aqui. Não morreu, não perdeu a essência. Entende? E aí eu quero deixar para vocês a seguinte palavra. Quando há convicção sobre aquilo que pregamos, então, embora venham as dificuldades, o cansaço, nós permanecemos caminhando avante, olhando para o nosso alvo, que é Cristo Jesus, na certeza que o nosso trabalho não é vão no Senhor, como fala em 1 Coríntios 15, 58. Coloca aqui, gente, para a gente estar lendo junto. 1 Coríntios 15, 58. Vamos ler junto? Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, sede constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Aleluia! O Senhor, Ele conta conosco. O Senhor conta conosco ainda nesses últimos dias, para que sejamos mensageiros, embaixadores do Evangelho de Cristo. Essa é a mensagem que eu quero deixar essa noite. Amém?